Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Queremos dar continuidade a esta série, a qual tem por título O Natal e o Nome do Menino. O nome do menino, no caso, é Jesus, que quer dizer Salvador. Nós já vimos na primeira parte, na primeira ocasião, o primeiro vídeo, nós tratamos sobre a parte introdutória, que é a expectativa da chegada do Natal, né? Essa expectativa muito comum e muito popular. Hoje nós vamos entrar também em outro assunto, que são aí a respeito dos símbolos natalinos. Então queremos convidar você para juntos aprendermos um pouco sobre esse conteúdo. Os símbolos natalinos, então. Muitas são as formas e maneiras utilizadas para expressar os sentimentos que estão envoltos no advento do Natal. Por exemplo, pinheiros, guirlandas, presépios, entre aspas, os três reis magos e etc. Acreditamos que todos estes são utilizados nas melhores das boas intenções, certamente. Ressaltamos que não pretendemos demonizar todos os elementos culturais associados à celebração natalina. Pelo contrário, desejamos dar ênfase à celebração do Natal bíblico. Então vamos pontuar algo aqui, querido irmão, você pai de família, você jovem, talvez, você criança, até quem sabe que está ouvindo essa mensagem ou este conteúdo. A ideia aqui não é demonizar esses elementos. Entendemos que há pontos na cultura que são até mesmo interessantes e positivos, mas também entendemos que há pontos na cultura que são nocivos à fé cristã de modo geral, ou a fé que você tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, não queremos, por um lado, demonizar as coisas, mas queremos avaliar, queremos refletir, queremos pensar sobre o assunto. Talvez você faz parte de um contexto onde esses elementos de símbolos natalinos são tratados na maior da normalidade, sem problema algum. Mas talvez eu falo a alguém que faz parte de um contexto, a congregação a qual você faz parte, o ministério a qual você faz parte, esses elementos, esses símbolos são tratados de forma mais restrita, de forma mais, digamos assim, mais supervisionada. Então, nós aconselhamos tanto você que faz parte de um ambiente onde isso se trata com mais liberdade, e você que faz parte de um ambiente onde isso é mais restrito, todos nós a refletirmos então sobre algumas motivações, a refletirmos a real necessidade desses elementos. Então queremos convidar cada um a pensar e a dar uma analisada se realmente isso é saudável ou se não é, se realmente isso atrapalha a minha fé ou se não atrapalha em nenhum momento. Então vamos caminhar nesse sentido. Não pretendemos determinar aqui o que é certo e o que é errado. Queremos apenas olhar biblicamente e pensar um pouco sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá, o primeiro símbolo do Natal, que é muito conhecido, é a famosa árvore de Natal, ou pinheiro, né? Que é enfeitado, né, aparentemente, esteticamente, muito bonito, né, o seu enfeite. Veja só o que diz. As origens do popular pinheiro de Natal são bastante controversas, e realmente é difícil pontuar, praticamente quase que impossível pontuar qual é exatamente a origem do pinheiro de Natal. Mas vamos ver aí algumas possibilidades então. A primeira delas, a primeira possibilidade, está associada ao pinheiro de Natal a Semíramis, que era na verdade a esposa de Nimrod. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 10. A Semíramis, ela teve um filho, e esse filho chamava-se Tamuz, ou Adonis. E aí você tem esse episódio que é interessante. O Tamuz, ou Adonis, tornou-se um guerreiro e foi morto por um javali. Isso segundo conta-se, segundo a crença, segundo algumas informações, né? Ele foi morto por um javali e onde ele foi enterrado acabou nascendo uma árvore. E adivinhe, a árvore que ele mais gostava era o pinheiro. Dizia-se então que o jovem havia ressuscitado na forma daquela árvore. E assim começou-se as homenagens com enfeites e venerações envolvendo o pinheiro. Então há essa possibilidade, há essa opinião, né? Há quem diga então que o pinheiro de Natal está associado aí com esse personagem, o Tamuz, que era filho aí da Semíramis e do Nimrod. Então essa é a primeira possibilidade. Também a outra que envolve os escandinavos, que é o pessoal ali das regiões da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, esses países no norte, né? Também há quem diga que a origem da árvore de Natal, no caso o pinheiro, esteja ligada aos cultos que os escandinavos prestavam aos pés do carvalho sagrado de Odin.
Este Odin seria para aqueles povos o deus da guerra, ou da magia, da poesia e da sabedoria. Então, segundo esta tradição, segundo esta linha, trocou-se daí o carvalho pelo pinheiro, né? Então, está associado a essa divindade chamada Odin, que está ligada aí aos povos escandinavos. Apenas a guisa de informação, não devemos confundir os escandinavos com os celtas. Aqui a norte, mais a norte do globo, você tem os escandinavos, que está aqui na sua tela. Mas nós não temos aqui em tela, mas só para você saber, e se você já sabe, tranquilo, mas caso você precise saber, há também os povos conhecidos como celtas. Aí vai envolver os irlandeses, na época também o norte da França, a Inglaterra. Essas regiões, então, esse povo era conhecido como celtas, certo? Então, existem os escandinavos e também os celtas. Neste caso aqui, desta possibilidade associada aqui a esse símbolo do pinheiro de Natal, estamos nos referindo então aos escandinavos, tá ok? Então a terceira agora, a opção, é a que liga a Martinho Lutero à origem da árvore de Natal. Conta-se que o reformador, ao passar por um bosque, ficou impressionado com a beleza das estrelas brilhando entre os ramos dos pinheiros. Chegando em sua casa, tentou reproduzir a mesma cena que havia visto, acendendo velas entre as ramagens daquela árvore. Martinho Lutero, aí, o grande reformador do século XVI, um pouquinho antes aí de João Calvino. Também você vai ter o próprio Ulrich Zwinglio, você tem também outros reformadores, John Knox na Escócia, então Martinho Lutero aí mais na Alemanha, né? E conta-se então, né, acredita-se, segundo alguns, que a origem do pinheiro de Natal está associada aí com Martinho Lutero, que trouxe para dentro da sua casa uma imagem muito bonita que ele presenciou ao passar por um bosque, né, que envolvia a luz resplandecendo entre alguns ramos de pinheiros. Então, quando ele chegou na sua casa, ele quis reproduzir isso novamente, e tão linda que ele achou aquela cena, né? Então, essa é uma possibilidade, é uma maneira de olhar, né? Segundo alguns, a origem do pinheiro de Natal está associada aí com o Lutero, né? É apenas uma possibilidade, né? Longe de ser alguma espécie de verdade absoluta ou se tem certeza, não. É apenas uma opção, quem sabe, né? Também ainda há outras possibilidades de datar a origem, né, do pinheiro de Natal. Há quem diga que seja na Alemanha, por volta de 1600. Também outros dizem que estão ligados às homenagens aos deuses Júpiter, Atenas e Baco. Também parece que o deus Thor também tinha o carvalho como árvore sagrada, no caso o pinheiro também, né? Na China, o pinheiro simboliza a vida longa e no Japão, a imortalidade. Então são inúmeras as possibilidades sobre a origem do pinheiro de Natal. A grande verdade é que é praticamente impossível, muito difícil, impossível definir exatamente a origem do uso da árvore de Natal. Então é praticamente impossível pontuarmos exatamente aonde está a origem do pinheiro de Natal. Você acabou de ver aí muitas possibilidades. Mas o ponto para nós hoje aqui, no ano 2020, século 21, para refletirmos, o que cabe à nossa meditação é o que nos leva à confecção do pinheiro de Natal. O porquê que eu estou fazendo? Qual a minha motivação? Né? Poderíamos fazer uma pergunta que fica para a reflexão e para a consciência de cada um. Para quê? É uma pergunta que eu posso fazer. Para que eu estou fazendo isso? Eu tenho que ter isso na minha consciência. Eu preciso saber se estou fazendo para a glória de Deus ou estou fazendo talvez porque todo mundo está fazendo e eu faço também, né? Então devemos ter cuidado, analisar exatamente para ver qual a necessidade realmente, se realmente eu preciso disso, se isso realmente é feito para a glória de Deus, ou se eu estou fazendo, mas no fundo eu nem gostaria de fazer, mas eu faço porque eu me sinto pressionado pelo grupo, então eu devo estar bem atento a isso. A nossa reflexão então é para quê? Né? Observe o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, 12 e 13, ele vai tratar sobre a questão da carne sacrificada a ídolos, né? E a questão que envolve, o contexto que envolve é a consciência dos irmãos. E o princípio se aplica aqui a qualquer situação da vida, né? Olha só o que diz. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
Então o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com os seus irmãos, né? Ele não era guiado pela consciência fraca dos irmãos, porque isso é muito perigoso. Mas ele levava em conta, ele tinha com respeito, ele tratava com cuidado a questão de irmãos talvez mais fracos, que poderiam, quem sabe, até se ofender com essa questão que, para nós também, é muito simples, a questão da carne, né? A carne, seja ela a carne de porco, que envolvia muitas vezes, ou a carne oferecida a ídolos, né? Que acabava vindo depois para os açougues, e aí havia aquela questão se um crente poderia ou não comer aquela carne. O Paulo, né, vai tratar esse assunto com muito cuidado para não machucar a consciência dos irmãos, mas ao mesmo tempo propondo uma liberdade em Cristo. Então esse assunto ele precisa ser tratado com um bom senso, e aplicando isso a essa realidade dos símbolos natalinos, é o que nós podemos fazer também. Em relação ao primeiro símbolo, que é o pinheiro, eu devo ter essa consciência, se eu não estou escandalizando ninguém, se realmente isso está edificando, porque há pessoas que consideram isso importante e deve ser levado em conta. Outros vão ver isso com maior naturalidade, com maior liberdade, mas eu preciso então ter esse cuidado. Paulo diz no versículo 13, se isso servir para escandalizar alguém, visto que é uma coisa tão pequena, se isso servir para escandalizar alguém, ferir a consciência de alguma pessoa, é bom então que eu deixe de lado, né? Que eu não faça, porque afinal de contas, será que realmente também eu preciso disso? Então fica essa nossa reflexão aí, tá certo? Essa foi a primeira parte que envolve os símbolos natalinos. Nós ainda teremos outro vídeo onde vamos tratar sobre algum outro símbolo, tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida. Você que está aí na sua casa se preparando para o Natal, você que talvez tem por hábito trabalhar com o pinheiro, mas você conhece alguém que não se sente à vontade com isso, então procure avaliar, né? Procure ponderar este lado, né? Gostaríamos de destacar que não pretendemos aqui dizer o que você tem que fazer ou não. O ponto não é esse. Estamos tratando aqui de uma questão de consciência, né? A consciência de cada um e avaliar se realmente há necessidade, certo? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Um grande abraço a todos.